Olá, turma. Eu me chamo Vitória Maria. Nossa equipe ficou com toxoplasmose. Ela é composta por Francisca Daniele, Rayane Larissa, Vitória Oliveira e Tânia Sarmento. Bom, gente, a toxoplasmose, ela é uma doença zoonose cosmopolita, né, que ela é causada, transmitida de animais para humanos. É causada por um protozoário. Ela apresenta um quadro clínico variável, desde pacientes assintomáticos, que possuem a doença, parasita no corpo, mas não sentem nada, a pacientes que vão apresentar uma infecção grave, e sistêmica. Ela é conhecida também como doença do gato e o agente etiológico é Toxoplasma gondii. Segundo estudos realizados no Brasil, a soroprevalência de toxoplasmose na população em geral varia de 40% a 80%. É um número muito alto, né? Veja que 80% da população contaminada, varia entre 40% e 80%. Apesar desse número bastante elevado, a preocupação maior são com as gestantes, com as grávidas, porque existe um risco de uma infecção congênita, ou seja, não só a mãe doente, mas ela transmitir para o feto também. Aí vocês podem ver, dividido por trimestre, a porcentagem da possibilidade do feto ser contaminado, No primeiro trimestre, 4,5% de chance. No segundo trimestre, 17,3%. No terceiro trimestre, 75% de chance. A toxoplasmose tem como hospedeiro definitivo gato doméstico ou outros felinos, mas há outros hospedeiros que não são definitivos, mas que a doença pode estar também, como porco, aves, vaca e nós humanos, Infecta quase todos os tipos de células nucleadas, exceto as hemácias. Tem um caráter oportunista em pacientes que são imunocomprometidos. Prevalência da infecção crônica em diversos países é de 10% a 75%, ou seja, ela é uma doença assim, mundial, vários países possuem. E ela liberam, quem está contaminado, liberam milhares de oocitos por dia, durante meses. E esses oocitos, eles ficam viáveis de 1 a 5 anos. Porque ele tem uma resistência muito grande às condições ambientais, temperatura, enfim. As principais vias de transmissão é a ingestão de oocitos presentes em alimento ou água contaminada, jardins, caixa de areias e lata de lixo. Esses alimentos que tem aqui podem ser hortaliças, essas coisas assim. Ingestão de cistos contendo bradizoítos, que podem estar em carne crua ou mal cozida, especialmente carne de porco ou carneiro. Então, temos que ter bastante atenção em relação a isso, essa ingestão, desses alimentos e na preparação deles também, viu, gente? Principalmente as mulheres que são gestantes, tem que ter bastante atenção. Sempre que fizer a preparação com carne ali, crua, lavar bastante as mãos depois. Outro meio de transmissão, que eu já falei anteriormente para vocês, é a congênita ou a transplacentária, onde a mãe passa para o feto traquizoítos para o feto, Ela passa traquizoítos para o feto, podendo assim contaminar o feto também. Existem vários outros meios também de transmissão. Eu vou citar mais 2 aqui, que é a transfusão de sangue também e o transplante de órgãos. Bom, habitat. O gondii é um parasito heteroxênico, ou seja, possui hospedeiro definitivo e intermediário. Os hospedeiros definitivos são os gatos e podem ser outros felinos não imunes. Eles têm como habitat vários tecidos, células, exceto as hemácias,
e líquidos orgânicos, que são saliva, leite, esperma, líquido peritoneal e entre outros. O Toxoplasma gondii é o protozoário responsável pela toxoplasmose. É um protozoário intracelular e possui várias estruturas que já conhecemos da biologia celular. Ele tem retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, tem o seu núcleo, tem lisossomos, mas esse protozoário tem uma estrutura que dá nome a ele, que é o complexo apical. O complexo apical é uma estrutura muito importante para ajudar ele a penetrar nas células. Então, essas organelas são importantes para a penetração do parasito na célula do hospedeiro. Essas estruturas são chamadas de anéis polares, conoides, micronemas, rhoptrias, grânulos densos. Então, são essas estruturas que formam o complexo apical. Elas são importantes para a interação entre o protozoário e a célula hospedeira. Ela vai auxiliar na penetração e na movimentação desse protozoário para o interior da célula. Por exemplo, rhoptrias e micronemas são organelas que contêm substâncias químicas fundamentais para essa invasão, essa penetração do protozoário na célula. As formas infectantes são taquizoíto, bradizoíto e oocisto. Taquizoíto é uma forma evolutiva do parasito que é encontrada na fase aguda da doença. Tac vem de rápido, porque o parasito na fase aguda ele se multiplica rapidamente. Essa forma é encontrada em tecidos, em líquidos, e ele tem o formato, a forma de uma banana ou meia-lua. Outra forma infectante do parasito é o bradizoíto. O bradizoíto a gente já encontra na fase crônica da doença. Brad vem de lento, porque a reprodução é mais lenta. Só encontramos ele em tecidos. Só que não conseguimos ver o formato do bradizoíto no microscópio. Sempre vamos ver umas granulações dentro de uma bolinha que é o cisto. Eles podem permanecer vários anos nos tecidos. Eles são encontrados em tecidos musculares, tecidos esqueléticos, tecido cardíaco e tecido nervoso. O oocisto são as formas resultantes do ciclo sexuado do parasito, que ocorre apenas no trato gastrointestinal dos felídeos. Os oocistos são eliminados nas fezes do gato. Esse oocisto é produzido somente no corpo do gato, que é o hospedeiro definitivo. Quando o gato elimina as fezes, esse oocisto passa por um processo chamado esporulação, que é quando esse oocisto é esporulado, ele se torna infectante. Esse processo de esporulação ocorre entre 3 e 5 dias. Nós não encontramos o oocisto nos nossos tecidos, só encontramos naquela verdura mal lavada, no meio ambiente. Esses oocistos são bastante resistentes e podem durar cerca de até 1 ano a 1 ano e meio no solo, no meio ambiente. Ele possui uma parede dupla. Ciclo de vida. Os ovos de toxoplasma são eliminados nas fezes de gato. Daí os gatos podem ser reinfectados ao consumir alimentos contaminados. Outros animais podem consumir os ovos e se infectar também. Os taquizotes se disseminam pelo corpo do animal e formam cistos. Os gatos são infectados depois de comer animais que contêm esses cistos. As pessoas podem ser infectadas ao comer a carne mal cozida, carnes contaminadas com esses cistos. E em casos raros, se infectam por transfusão de sangue ou transplante. Parte de diagnóstico, vou explicar para vocês um pouco sobre a forma aguda, o diagnóstico imunológico. O diagnóstico clínico é de difícil realização. A forma aguda ela é pesquisada de taquizoides no leito, sangue, salivas e etc. Também tem a realização também de esfragaço do material, centrifugado com coloração, e tem a biópsia, que ela é a realização de cortes histológicos em gânglios infartados como o fígado, o baço,
o músculo e etc. Eu vou explicar um pouco para vocês também sobre o diagnóstico imunológico, que são feitos testes imunológicos que detectam anticorpos circulantes que correspondem à fase da doença. E existe o diagnóstico imunológico, quando é feito esses testes, que eles são detectados, os anticorpos, que correspondem à fase da doença, como o IgG e o IgM. O IgM, ele geralmente, na primeira semana de infecção com o pico, até o primeiro mês, que indica o quadro agudo. Já o IgG só surge após 4 semanas. Indica infecção crônica ou cura, que é a imunidade. Vou falar um pouco para vocês também sobre a patologia. A patogênia, ela depende da virulência, da imunidade do hospedeiro e entre outros. A infecção depende... A infecção pode ser assintomática. Maioria dos casos até levar à morte. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda, ela é uma infecção ao rompimento celular e ela também é a liberação de nossos taxoides no sangue e na linfa, assim também como é desenvolvida a imunização e a eliminação das formas extracelulares. Já a fase crônica, a evolução das fórmulas intracelulares para a forma cística. E temos também, existe também várias manifestações da toxoplasmose, dependendo do tecido infectado, como a congênita, o pré-natal, o pós-parto, a ocular, a cutânea e etc. Temos também a alteração fetais, sobre o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. O primeiro trimestre, ele a qualquer momento há um aborto. Já o segundo trimestre há um aborto, há um nascimento prematuro com anomalias e alterações no volume craniano. Já no terceiro trimestre, a criança pode nascer normal, assintomática, ou também apresentar alguma doença após o parto. Profilaxia. Bem, pessoal, a profilaxia ela é nada mais do que a prevenção contra a doença toxoplasmose. E existem várias medidas simples para essa prevenção. Dentre elas, consumir apenas a carne bem cozida, lavar bem frutas e legumes. O ideal é que se congele a carne por 3 dias em 15 graus negativos. É importante lavar bem as mãos antes das refeições. Evitar o contato com areia de gatos, se caso tenha tido o contato, ou seja, lavar bem as mãos após esse procedimento. Evitar sempre acariciar cães que andam soltos. Fazer o descarte corretamente do lixo doméstico. Lavar bem as mãos e unhas após trabalhar na terra, seja em horta ou em jardim. Como vocês podem ver nessas imagens, aí tem explicando do que eu já falei. O tratamento em pacientes imunocompetentes, a doença regride espontaneamente. Já em pacientes imunodeprimidos, o tratamento ele é feito com antibióticos ao longo de 6 semanas. Como vocês podem ver aí no slide, os antibióticos usados, sendo eles os mais utilizados, né? E a doença, ela tem cura. E o tratamento ele deve ser iniciado o quanto antes. Lembrando também que em mulheres grávidas são tratados com espiramicina até o fim da gestação. O Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza todo o tratamento e acompanhamento de forma integral e gratuita.